Vejo que a casa hoje tem um pouco mais de assistidos. Vejo também que muitos estão aqui pela primeira vez. A espiritualidade, ela já abraça todos vocês, dá sustentação. Fica muito feliz em ver que vocês vieram em busca de conhecimento, de melhora, de ter a oportunidade de ser tratado, de buscar a evolução espiritual. A gente se preocupa muito com a nossa evolução material. A gente está sempre buscando crescer materialmente, esquecendo que somos espíritos. E como espíritos, nós temos que crescer espiritualmente. Nós temos que buscar a nossa essência. Nós temos que buscar a nossa volta ao Pai. E ela só é possível quando a gente tem o conhecimento e começa a trabalhar o nosso espírito, buscando a nossa perfeição. Quando aqui chegam a essa casa, chegam buscando algo, um fortalecimento espiritual, um fortalecimento físico, uma consolação. Na medida do possível, do merecimento, todos vão receber. E é muito bom ver vocês aqui, acordando para essa vida que é a nossa verdadeira vida. Hoje a preleção é o óvulo da viúva, dar e receber, alegria de participar da alegria de nossos semelhantes. Isso vocês vão encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 1 a 11. Essa parte do Evangelho, ela fala sobre a caridade, que a sua mão direita, que a sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita está fazendo. Quero também convidar vocês, antes da preleção, para trazer seus filhos, netos, sobrinhos para a evangelização infantil. Ela se dá nessa casa presencialmente todos os sábados, das 9h30 às 10h20. A casa abre às 9h no sábado. Junto com a evangelização infantil, existe a Escola de Paz, onde o tema a ser discutido, conversado, é o que as crianças estão recebendo. E é interessante porque os pais, ou aqueles, nem sempre são os pais que vêm trazer. Às vezes é um tio, um irmão mais velho, às vezes é uma pessoa que toma conta dessas crianças. E ela participa desse bate-papo, trocam experiências, é muito enriquecedor, tanto para a criança quanto para os pais. Também há nessa casa, aos sábados, a pré-mocidade, que é dos 11 aos 14 na fase de adolescente. Ela não é nem um adulto, não é mais uma criança. Então, ela começa a trazer indagações, dúvidas e se tornar o que os pais chamam de problemática. Então, se ela tem uma educação religiosa, conceitos de ética, um acompanhamento, elas vão ser crianças mais conscientes do que é certo, do que é errado e do seu papel nesse mundo. Fica aí o convite. Vamos fazer a nossa prece de elevação? Vamos assim fechar os nossos olhos para uma melhor concentração. Vamos visualizar Jesus entre nós. O Mestre nos disse que sempre que nos reuníssemos em seu nome, estaria conosco. Vamos sentindo a paz do Mestre, a sua luz redentora a nos abraçar, a nos dar a sustentação. Vamos sentindo também a presença amorosa do nosso mentor, que é o nosso anjo da guarda, que está conosco desde que nascemos, vibrando por nós, nos inspirando, nos auxiliando nessa encarnação. Esse amigo, ele está sempre inspirando-nos a ações boas, a pensamentos bons, a trilhar o caminho do bem,
nos lembrando a nossa missão do nosso planejamento reencarnatório. Vamos sentindo assim o seu abraço e vamos pedindo a Ele que nos leve até Maria de Nazaré, Mãe de Jesus e nossa Mãe espiritual. Mãezinha querida, dulcifique o nosso coração, nos abençoe, nos envolva em seu manto sagrado e nos leve até seu Filho Jesus. Jesus, Mestre amado, nós te agradecemos pelo Evangelho aqui deixado, por nos sustentar em nossas quedas, por interferir por nós junto ao Pai. Jesus, nos envolve em sua luz redentora e nos leve até o Pai, nosso Criador e Criador de todas as coisas. Diante do Pai, de joelho e em espírito, agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, por essa encarnação, pela oportunidade de resgatar débitos, de pedir perdão e de perdoar. Pai, nós te agradecemos com a oração que teu Filho nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixe, Pai, cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o óbolo da viúva. O que é o óbolo? O óbolo é a doação da viúva. Nessa passagem, Jesus ele está no templo e ele fica com os apóstolos próximo à caixa de doações. E ele vê as pessoas entrando e deixando suas doações. Entra uma viúva e deixa uma moeda. Jesus sempre aproveitava para ensinar aos apóstolos as verdades, a essência da vida. E ele aproveita e diz: eu vos digo que quem deu mais até esse momento foi essa viúva. O que os apóstolos ficaram espantados, porque a viúva tinha dado uma única moeda. Os outros tinham dado somas grandes, somas médias. E perguntaram: mestre, como pode ser isso? E ele diz: a viúva deu tudo o que ela tinha para passar o dia dela de hoje. Os outros deram o supérfluo, o que não lhes fará falta. E em seus corações existiam segundas intenções: dar para que os outros vissem como eram poderosos, dar para agradar os sacerdotes, dar para ganhar um pedaço do reino dos céus. E nós, quando nós damos uma esmola, algo para alguém, o que vai no nosso coração? O que nós pensamos quando nós fazemos esse ato? Nós repartimos algo que só temos aquilo? Ou a gente dá aquilo que sobra na nossa mesa, na nossa despensa, na nossa geladeira? Ou quando avistamos alguém necessitado, procuramos nos esquivar para não sermos importunados? Temos muito que pensar a respeito disso, ainda mais nos dias de hoje, que a gente cruza com muitos necessitados. Depois da pandemia, a economia e a necessidade das pessoas ficou muito maior, porque houve uma redução de empresas, houve uma redução no mercado de trabalho, muito desemprego. Muitos perderam suas moradias por falta de condições de pagar o aluguel. Vamos olhar para essas pessoas com amor.
entender que ninguém quer estar na rua por escolha. Que ninguém quer se humilhar e pedir ao outro um pouco, uma ajuda. Vamos ter mais compaixão. Jesus, no Evangelho dele todo, ele nos fala sobre caridade. Então, a gente precisa começar a exercer a caridade. A gente precisa se acostumar a repartir. A gente precisa a começar a se colocar no lugar do outro. Nós espíritas acreditamos na reencarnação em várias vidas. Sendo assim, será que a gente não pode cruzar com alguém numa situação difícil, que um dia nos foi uma pessoa em outra vida, uma pessoa cara, uma pessoa que pode ter sido nosso filho, nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, um amigo muito querido? Porque nós voltamos nas encarnações para resgatar débitos. Muitas vezes nós temos um comportamento e ações que os nossos familiares não têm igual. Nem todos se acompanham na evolução espiritual. Então, a gente tem que pensar nisso. Essa pessoa pode ser uma pessoa que nos é cara, que não lembramos dela porque ela fez parte na nossa outra encarnação, mas ela cruzou o nosso caminho e não é por acaso. Esses irmãos que estão aí necessitados, a espiritualidade, ela encaminha sempre eles para serem ajudados por nós, pessoas que podemos dar alguma coisa. Quem de nós não pode dar nada? Mesmo que a gente esteja numa situação muito difícil, a gente pode dar uma ajuda, olhando para essa pessoa e dizendo a ela: irmão, infelizmente hoje não tenho nada para repartir com você. Vou vibrar muito para que você encontre uma pessoa que lhe ajude, que lhe atenda em suas necessidades. Isso não quer dizer que a gente tem que terceirizar. Estou dizendo quando a gente quer ajudar e não se encontra em condições financeiras naquele momento ou disponíveis naquele momento para fazê-lo. A caridade, ela não é só um bem material. Lógico que a gente tem que ajudar porque a fome dói. Então, é necessário. Mas a gente também pode ajudar as pessoas de outra maneira. Orando por elas, vibrando por elas, pedindo ajuda por elas. Pode ajudar as pessoas dando um abraço. Às vezes, a pessoa só precisa de um abraço. Precisa ser enxergada. Precisa que as pessoas olhem para ela e as vejam como ser humano. E a gente passa por essas pessoas como se elas fossem invisíveis. E muitas vezes as ajudamos sem olhar no rosto, sem perguntar seu nome. Como se a gente estivesse fazendo um favor, ou estamos dando para nos livrar da importunação. Esquecendo que a gente não sabe se já passou em encarnações passadas por uma situação dessa, ou se não vamos passar em próximas encarnações, dependendo de nossas atitudes nessa. Então é importante a gente ter um olhar mais fraterno, mais solidário para as pessoas. E quando eu falo em ajudar o outro, eu comecei falando de pessoas de rua, necessitados, mas nem sempre só isso. Dentro da nossa casa, existem pessoas que às vezes estão passando por problemas íntimos muito fortes. Elas só precisam que a gente as ouça, que a gente perceba que elas estão ali,
que elas estão passando uma fase difícil. Escutá-las, dar um abraço, prestar atenção nas pessoas. A gente vive uma vida muito atribulada. A gente não presta atenção no outro. Não se dá conta disso. Mas isso é mais corriqueiro do que a gente pensa. Um colega de trabalho, pessoas que a gente cruza na rua. Às vezes a gente toma um ônibus e tem uma pessoa chorando no ônibus. A gente logo vira o rosto para que ela não perceba que a gente viu. E às vezes a pessoa está precisando de alguém que lhe escute, que lhe abrace. E com isso, muitas das vezes, a gente pode evitar um suicídio. É começar a olhar o outro de uma maneira fraternal, já que somos todos irmãos. É se colocar sempre no lugar do outro. Essa é a maneira mais fácil da gente conseguir fazer a caridade. Não que a caridade feita por fazer, ela não tenha um significado, porque de qualquer maneira, essa caridade, ela tirou alguém da fome, da necessidade. Mas a verdadeira caridade é aquela feita de coração, sentindo a necessidade de ajudar, de compartilhar. E todos nós podemos fazer, inclusive com o nosso conhecimento. Ensinar alguém aquilo que a gente pode. O advogado se colocar à disposição de pessoas que não podem pagar por uma consulta, por um trabalho que ele precisa, um médico, um professor, ou não professor, alfabetizar alguém, auxiliar o outro, inúmeras, uma cozinheira, ensinar a cozinhar, colocar alguém profissionalmente para que possa ganhar o seu ganha-pão. Existem inúmeras maneiras da gente partilhar o que temos, não só financeiro, mas aquilo que nós temos em conhecimento, aquilo que nós temos em bondade dentro do nosso coração. A gente precisa olhar mais o outro, não ficar só no nosso mundinho. Lembrando sempre que todos nós precisamos um dos outros. Nós não somos uma ilha, a gente não consegue viver sozinho. Então, fica aqui a reflexão para vocês, para lembrarem sempre que Jesus tudo vê, que Deus nos olha, apesar de saber que somos ainda muito crianças, muito imaturos, mas na esperança que a gente possa crescer, evoluir, melhorar e ser pessoas melhores. Vamos fazer as nossas vibrações? Vamos novamente fechar nossos olhos e reunir os nossos melhores sentimentos. Vamos vibrar pelo universo, por todos os planetas onde haja vida. Vamos vibrar pelo planeta Terra, esse planeta que é a nossa casa. Que a luz do Mestre Divino possa iluminar todo o planeta Terra, levando a todos a paz do Mestre Jesus, a luz da sabedoria, do amor, fortalecendo a fé e a esperança dos povos. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, essa terra que nos acolhe, para que haja luz, para que haja paz, para que haja entendimento, para que haja solidariedade, fraternidade. Vibremos por aqueles que se encontram nos hospitais e aqueles que lá trabalham. Vibremos por aqueles que se encontram em cárceres, para que possam ser tocados pela luz do Mestre Divino, mudarem seus pensamentos e suas ações,
Vibremos por aqueles que se encontram nos asilos e orfanatos, para que a luz do Mestre encha seus corações de alegria, de esperança, que possam sentir que não estão sozinhos. Vibremos por aqueles que se encontram nas ruas, para que sejam fortalecidos, sustentados e amparados, e para que se lembrem de Deus e de Jesus, que está sempre ao seu lado. Vibremos pelos lares em desarmonia, para que a paz se estabeleça. Vamos vibrar agora por todos aqueles que deixamos em nossas casas, para que sejam abraçados, fortalecidos e amparados. Que o nosso lar se encha de luz, de amor, de paz. Que essa luz retorne a essa sala, nos abraçando, nos fortalecendo, nos dando a sustentação que necessitamos. Que possamos sair daqui melhores do que chegamos e que Jesus nos envolva em sua luz, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, amigos.